Bom dia a todos, eu sou Everton Carvalho, presidente da Associação Brasileira de Integração e Desenvolvimento Sustentável. Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos aqui. A BIDES é uma organização não governamental, fundada em 1999, por um conjunto de profissionais brasileiros preocupados com a questão ambiental, profissionais oriundos da área de transporte, da área de energia, da área da produção agrícola, e o centro da atenção da BIDES é a promoção do desenvolvimento sustentável no Brasil e na América Latina, fazendo a integração regional. Esse é o foco da nossa atuação, porque após a Conferência Rio 92, a Conferência de Meio Ambiente, a preocupação da sociedade e das organizações era mais com o meio ambiente e não se conectava o meio ambiente com desenvolvimento sustentável. E isso passou a ser uma exigência da realidade mundial e, portanto, é o objetivo nosso aqui promover esse debate aqui com os nossos convidados. Temos que criar, temos que avançar, porque se a gente ficar parado, os problemas são maiores do que tão grandes. A questão do aquecimento global, embora houve um avanço agora, em Copenhague, na COP15, de que hoje em dia todos aceitam, praticamente todos aceitam que o problema é real. Até pouco tempo atrás muitos negavam, houve até uns vazamentos de e-mails aí no meio dessa conferência, grupos querendo negar, o próprio Estados Unidos, muitas lideranças importantes políticas dos Estados Unidos até hoje negam que o aquecimento global seja antrópico, por exemplo. Eles acham que não que não vai acontecer. Mas a maioria dos países, a maioria dos cientistas no mundo hoje estão convencidos de que o problema é real. Nós vamos esperar até quanto tempo para tomar decisões concretas para que isso não aconteça e que as consequências sejam desastrosas. Bom, a questão energética mundial, ela é realmente o fator que tem uma grande influência em todas as questões relativas a desenvolvimento sustentável. Porque ela movimenta muitos recursos, movimenta toda a cadeia dos hidrocarburos, petróleo e gás, ela movimenta toda a questão hídrica, relacionada intrinsecamente com a questão energética. E hoje em dia tem uma questão mais importante aí envolvida, que é a questão dos biocombustíveis, que afeta também, tem uma série de questionamentos aí que vamos tratá-los. Os impactos das fontes tradicionais de energia devem ser evitados e as emissões dos gases causadores daquele global devem ser drasticamente reduzidos. Temos que ver que impactos são esses, como administrá-los, ou como resolvê-los, ou como substituir fontes, tornando basicamente na linha de tornar as matrizes energéticas mais limpas. Isso seria o norte para a questão energética. Agora, não adianta vamos fazer energia limpa, tem que qualificar isso. Dizer que eu quero energia limpa, isso é óbvio, não precisa de ninguém, é uma defesa automática, mas temos que ver como é que isso se faz dentro da sociedade capitalista que nós vivemos. Nós vivemos numa sociedade capitalista onde o mercado e o consumo dita o que nós estamos fazendo. Cada um de nós estamos aqui hoje, por mais que a gente não queira, a gente faz parte desse sistema de consumo. Basta eu sair daqui e respirar o ar do ar-condicionado aqui, eu já estou consumindo energia, estou obrigando alguém a fazer alguma coisa em algum lugar nessa cadeia. Vai ter uma rede elétrica que vai trazer energia para esse ar-condicionado aqui. Vai ter uma fonte geradora lá de energia elétrica que está, não sei qual pode ser gás, pode ser hidrelétrico, pode ser, sei lá, qualquer coisa. Então, os biocombustíveis é a solução quase que natural para a substituição das fontes tradicionais, fósseis. Agora, a questão da sustentabilidade, o que isso implica em sustentabilidade? Vamos então ver o foco, que acho que é exatamente a nossa missão. Tem que haver a questão da qualidade de vida no campo, ela tem que estar envolvida nessa discussão. Não dá para eu partir para uma solução de biocombustíveis se eu não conseguir incorporar melhoria de qualidade de vida, geração de emprego,
Porque o que acontece hoje é que nós vamos ver mais na frente que os jovens, eles não querem mais ficar no campo. Isso ocorre no Brasil, ocorre em todos os países que nós visitamos, Venezuela, ocorre na Bolívia, ocorre em todo lugar. As pessoas querem vir. Quem está no campo, ele quer vir para uma pequena vila. Mas aí naquela pequena vila ele não consegue se adaptar ali, ele já quer ir para uma cidade maior. Só que ele não vai, ele não tem qualificação para prestar serviço, não está formado, ele vai para as periferias, né? E vai então engrossar aquela massa de pessoas que conseguem viver. A periferia não é ruim, basicamente a periferia não é ruim, né? Você consegue viver até com uma certa qualidade de periferia. Mas por que não é uma qualidade de vida ideal? Tem condições de violência, condições de saúde, condições assim, que não são ideais, né? Agora, se ele pudesse ficar no campo, né, umas condições de vida melhores do que na periferia, ele não iria para a periferia. Ele só vai para a periferia porque ele não tem oportunidade, porque ele não tem alternativa, né? Mas isso é um aspecto da sustentabilidade importante, claro. Há um mercado, né, prospectivo, planejado, né? O cenário otimista é que os biocombustíveis responderam 8% da demanda mundial em 2030. Isso já é uma coisa enorme, né? Mas mesmo assim 8% também é pouco. Na América Latina, aqui nós temos uma perspectiva melhor, mas muito em função do Brasil, né? Esse número aqui de 15% é muito em função do Brasil, com o programa do etanol, né? E o programa dos biodiesel, que já estão em andamento e são programas de grande porte. Então isso eleva um pouco a nosso percentual aqui. Basicamente já existe há muito tempo no Brasil e que se expande pelo mundo afora, né? O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo, através da produção da cana-de-açúcar, né? Os Estados Unidos é o maior, mas é através do milho, que aí entra uma questão, uma discussão muito importante, foi levantada na ONU pelo presidente Fidel Castro na época, que é a questão da competição com a produção de alimentos, né? Mas isso implica uma série de debates que nós temos que fazer e resolver, porque nós não podemos ficar, aquela história, nós não podemos ficar paralisados, né? Então, o Brasil não está paralisado. Por quê? Porque vamos resolvendo as questões, debatendo com a sociedade democrática, serve para isso. Se eu tenho uma democracia, não é só para ficar na prateleira, né? Ela tem que ser utilizada para resolver os conflitos, né? E nós avançamos muito nisso e estamos conseguindo. Nem sempre as soluções são as melhores, mas são as melhores possíveis, né? E temos que resolver essas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, adiantar um tema: etanol, né? Que é o próximo item. Vamos avançar aqui e discutir essa questão. O mercado internacional ele é muito pequeno ainda. Não existe, por exemplo, mercado de petróleo. Se vocês pensarem no mercado de petróleo, todos os contratos estão regulamentados, internacionalizados, todos os procedimentos de transporte, de prospecção, de exploração, ou seja, é um mercado global. Quando se afeta alguém, atua, agora, acidente no Golfo do México com aquela plataforma da BP, afetou todo o mercado de petróleo no mundo inteiro. Quando tem um problema no Oriente Médio, os Estados Unidos invadiu o Iraque, né? Ou o Iraque invadiu o Kuwait. Tudo isso acaba gerando variações, flutuações no preço, etc. O mercado integrado. Alternativa, mas essas participações, por enquanto, são muito internas, localizadas em alguns países. Essa China, como é que ela vai resolver o problema energético? Tem pouco petróleo. Não tem como produzir energia hidrelétrica em massa, porque é um país enorme, não dá para fazer uma rede interligada de transmissão de energia elétrica. Então, vai usar biocombustíveis a China? Uma pergunta a ser feita. Isso vai implicar, vai ter fortes implicações no mercado. Eles estão interessados. Pouco tempo atrás, esse ano aqui mesmo, recebi uma visita da Agência de Desenvolvimento Italiana, que é importante, talvez
um dos mais importantes portos da China, né, que recebem importação, e estavam interessados no desenvolvimento de biocombustíveis na China. Vieram ao Brasil, claro, o Brasil é referência, buscar informações. Nós tivemos, então, a oportunidade de discutir com eles esse assunto e fizemos até um protocolo de intenções de troca de informações, mas é uma clara demonstração de que a China está interessada no biocombustível, né? Vai influenciar o mercado. No universo, os bancos não investem, né? Principalmente os bancos. Os bancos querem o retorno daquela aplicação financeira. Isso aí não tem como mudar hoje, né? Só depois que fizer alguma revolução, que eu não sei nem qual é essa revolução, se é que ela vai vir no mundo. E aqui, a produtividade que cresceu muito com as pesquisas, né? Entra a parte acadêmica, entra a parte das indústrias, né? Então a produtividade cresceu muito. Eu até estou com dados aqui para vocês. A área de cana plantada no Brasil hoje é de 8,92 milhões de hectares. Tá? Esse é em 2009, mas é recente, tá? De 2009 para cá não deve mudar muita coisa, pode aumentar um pouco, mas ou talvez até diminuir. Para vocês terem ideia, a soja, tá? Que o Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo. Tá? A soja, ela ocupa 21,56 milhões de hectares. Tá? Ou seja, com a cana, ela é mais ou menos aí, menos de, quase um terço, um pouco mais de um terço, né, do que a área de soja. Mas o consumo de etanol no Brasil, ele é muito grande. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, e este ano deve se repetir, basicamente 90% de todos os quase 300 mil carros fabricados no Brasil utilizam o chamado motor flex. Né? É um motor que você pode botar qualquer proporção de gasolina ou etanol. Então, se quiser botar 10% de gasolina, 90% de etanol, ele vai funcionar. Se quiser botar 90% de gasolina, 10% de etanol, vai funcionar da mesma maneira. Isso sem contar que na gasolina nossa já existe um aditivo obrigatório de 25% de etanol. Então, quando se coloca gasolina e etanol, tem que contar que 25% daquela gasolina já contém etanol. Né? Então, o mercado, né, de etanol assim, é muito maduro. Mini e micro centrais hidrelétricas. Né? Que, na verdade, é uma integração de múltiplas funções. Né? Nós temos a geração de energia elétrica, que é o produto, né, final o suprimento de água, onde não se tenha um abastecimento de água, todo o foco em cima da canalização de água poderá permitir o desvio de água para abastecimento humano, ou para irrigação, ou mesmo para o criatório de peixe. Né? São piscicultura, né? Turismo e proteção ambiental. 20 megawatts com micro aí. Temos hoje atualmente em torno de 3 mil megawatts explorados em operação. Né? E temos mais aí uns 17 a 18 mil a serem ainda implantados. Isto ainda é teórico, porque na realidade esse inventário de Brasília é mais usinas maiores, porque nós vamos ver aqui para frente a Chimeró mostrando os dados. Bom, a outra vantagem é que atende demanda de comunidades isoladas e substitui o uso de combustíveis fósseis. Né? Onde tem o uso de diesel para a geração de energia elétrica em comunidades isoladas, é possível substituir por uma usina, uma pequena. Inclusive essas usinas que eu vou mostrar aqui, elas precisam de muita pouca queda d'água. Caída. Como é a queda d'água? Caída. Caída, né? Até a partir de 1,5 metro, 2 metros de caída, 2,5 metros é o ideal. Né? Já temos condição de colocar uma turbina, dependendo do fluxo, né? Porque essas turbinas trabalham mais com fluxo de água do que com a caída.